Olá, bem-vindos ao Cada Caule. Eu sou a Fá Paisagista. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre estilos de jardins com uma abordagem bem prática, com foco nas espécies. É um assunto para você, jardineiro, é um assunto para você que tem uma casa que não sabe o que planta escolher. Então, através dos estilos de jardins, fica mais fácil para abrir a mente aí, descobrir o que realmente, ei, vai cair direitinho no teu jardim. Então, direto e reto, sem rodeios, vem comigo, vem. E só uma ressalva aqui, que esse encontro aqui sobre estilos de jardins era para ter sido um encontro ao vivo no YouTube. Por algum motivo não foi possível, então eu deixo gravado aqui para vocês, tá bom? Então, só reforçando agora essa introdução, os estilos de jardins é uma abordagem com foco nas espécies. Vamos lá, direto e reto sem rodeio, gente. Vamos falar de mundo, né? O mundo é muito grande? Não é, não, coisa nenhuma. Toda hora a gente está recebendo influências. Mas o que acontece assim quando a gente olha o mundo dessa maneira, né? Cada estilo é um agrupamento de características que tem origem em povos completamente diferentes. Se estudar a história, dá para entender melhor os motivos que moldaram a forma de pensar, né, de cada grupo. Mas eu não vou aprofundar aqui os motivos históricos, a gente vai focar nas espécies. Então, vamos tocar. Como que seria, né, o Jardim do Éden, se fechar os olhos, imaginar, os jardins suspensos da Babilônia? Isso é o contexto histórico. Então, esta parte eu vou pular agora. E eu vou falar destes estilos de jardins. O jardim italiano e o jardim francês, que eles são considerados clássicos. Já o jardim inglês e o jardim tropical, os naturalistas. O jardim mediterrâneo e o jardim oriental são estilos bem próprios e eu vou mostrar no final. Então, vou falar dos jardins. Vamos começar então agora falando dos jardins clássicos, né? Do jardim italiano e do jardim francês. O que acontece aqui nestes jardins? Eles são de alto custo. E esse alto custo ele tem bastante foco na topiaria, porque na época a topiaria, que é eu já vou explicar para quem não sabe o que é a topiaria, o que que é. Sabe o buchinho, que ele é todo podado, todo ou em forma de bolinha, ou enfim, faz escultura com a planta. Então, naquela época, isso era feito com a tesoura. E pensa um castelo cheio. Era sinônimo, eles ostentavam a prosperidade. Então, quanto mais espécies topeadas, né, mais jardineiros tinham. Isso era uma ostentação. E esse já entra um pouco no contexto histórico, porque os princípios do Renascimento, eles são transferidos para as manifestações artísticas, e o paisagismo é uma manifestação artística da época. Então, o Renascimento, ele traz o homem, né, como centro. E o homem como centro o que quer dizer? Ele domina a natureza. Então, isso é a característica da topiaria. É ele quem dita as formas, por isso que é tudo muito geométrico. Então, entendem como tem esse contexto histórico que é importante estudar os dois, né? Mas, então, vamos passar dessa parte, né? Onde o governo era inflexível, aquela questão do antropocentrismo junto com essa necessidade de ostentação. Vamos pular tudo isso, vamos só focar nas espécies. Vamos então para o italiano. Jardim de alto custo, de qualquer forma. Uma vez era na tesourinha, agora não. Agora a gente tem aquelas máquinas belíssimas, que é até gostoso, né? De mexer com aquelas serras elétricas que fazem topiaria muito rápido, otimiza o tempo de serviço. Um jardineiro faz o que antes 20 faziam. Então, ok, gente, não deixa de ser de alto custo, porque o maquinário custa caro.
tá? Então, o jardineiro, para investir numa máquina de topiaria, ele é um jardineiro profissional mesmo, um cara que tem a visão aí de otimização de tempo, de qualidade de serviço e tudo mais, né? Então, apesar de que trocaram hoje a tesoura pela máquina, isso não deixa barato, né? Continua sendo uma manutenção de alto custo. O jardim italiano, ele é um clássico um pouquinho mais solto, porque ele tem árvores frutíferas, né? Tem vasos de cerâmica, ele é delineado e marcado com bordaduras topeadas e normalmente dentro delas um preenchimento bem florido, né? Amor perfeito, aí vai. Canteiros bem compactos, cercas vivas. Nos jardins italianos também a gente vai reparar o quê? Terraços. Aí veio uma origem, né, bem típica italiana, né? Os terraços, as escadas, né, os níveis, baixo relevo, né? Escultura, muita escultura nos jardins italianos. Pórticos, mirantes, grutas, tudo isso é uma origem dos jardins italianos. Vamos às fotos. A gente vai ver fotos aqui até dos jardins do Vaticano. Então, observem bem, tem escultura, tem lago, tem flores, mas tudo muito geométrico, né? Assimétrico. Mas tem esse toque solto também no jardim italiano, né? Tem os vasos de cerâmica, tem as árvores frutíferas, chafariz, tem sim as coníferas. E vejam as bordaduras que eu falo, são estes canteiros assim que delimitam uma espécie de destaque, né? E elas são bem compactas e topeadas. Então essas marcações aqui fortes marcam bastante o estilo italiano. Mas ele tem as árvores frutíferas sempre, ó, em vasos, com as árvores. Tem o canteiro marcado, vaso e árvore frutífera. Ou então tem o canteiro marcado, preenchido com flores. Tem os chafariz, a fonte. Então, ele traz as características que, por mais que mude um pouco o cenário, está marcado ali algumas características próprias desse estilo. Fontes, esculturas. Lindo, né? Vamos agora falar do jardim francês, porque muitos confundem o jardim francês com o italiano. O jardim francês, ele se inspirou no italiano e ele tem a mesma questão, né, das linhas geométricas, mas os terrenos planos, né, ele gosta de valorizar essa questão das perspectivas porque eles enalteciam bastante o palácio, né? Os palácios que eram o ápice da exuberância, né? Então, era a linha visual, assim, né? Vinha tudo plano para o destaque dos palácios, né? E delineado por bordaduras, topeadas, canteiros compactos, muitas vezes até de pedras, né? Cercas vivas, muitas cercas vivas, arbustos compactos, vegetação baixa, justamente por conta dos palácios, né? Então, aquela questão assim. Tinha também esculturas, chafariz, espelhos d'água ou lagos, né? Muito parecido com o italiano, mas o italiano um pouquinho mais despojado lá nas frutíferas. Então vamos aqui a imagem, né? Palácio de Versalhes, quem não conhece. Olha a quantidade de vasos, espelho d'água, chafariz, coníferas. E aqui a gente já vê, olha, o caminhãozinho, o jardineiro, manutenção alta, gente. Gramado, tá? Gramado tanto no francês como no italiano. Olha só, espelho d'água, lago. E essa amplitude, né? Bem plano para ampliar aí a perspectiva. Bem marcado as formas geométricas, né? Tulipas, amor perfeito, né? Muito bonito. Olha a topiaria, gente. Como é esculpido, né? Às vezes é escultura na topiaria.
Bem interessante mesmo. Se a gente começar a observar e analisar assim o modo como eles eram feitos, abre criatividade, abre a cabeça. É bem interessante, sim. A complementação também, não só de cercas vivas, né, mas dos muros, né, com vegetação, né, as trepadeiras. Muito verde. Similar, assim, as cores bem neutras. Vamos então definir algumas espécies para ficar mais fácil. Tuias de caizucas, ó, esta aqui bem fininha, tuia, né? As tuias velas, caizuca. E agora de antemão vou contar um segredo. Olha como harmoniza, né? Lavanda com a tuia, a azulzinha, os buchinhos, essa questão de texturas, né? Quando você vai compondo a volumetria, isso harmoniza muito, né? Eu já mostrei uma vez isso para um jardineiro. Ele começou a fazer, mudou já o estilo, né? Da finalização dos jardins dele. Biburno, gente, se olhar ele topeado, às vezes nem dá para reconhecer direito, né? A gente para olhar bem, porque vocês já vão ver a espécie topeada, ela muda um pouco a textura, assim, entre as topiarias. Mas são quase todas iguais, né? Tem gente que fala que assassina uma planta, porque olha o figurno no seu formato natural, como ele é diferente. Como é fácil de distinguir o viburno. Ó, se eu pegar ele topiado, eu vou pensar mil vezes, o que será que é? Clúzia, buchinho, viburno, daí a gente vai falar, pode ser qualquer uma dessas, porque assim, olhando pela foto, é difícil mesmo de reconhecer. E ele, natural, tem uma diferença bem grande. Olha o buchinho. Então, o buchinho a gente pode fazer ele quadrado, redondo, quem gosta de topear. Olha a murta. Se puxar lá o viburno com a murta agora, a gente percebe a textura um pouco diferente, mas topeado é duríssimo assim para identificar em fotografias, né? E a murta, assim, na sua forma natural também é muito bonita, viu? Barreira visual, quem quer deixar ela na forma natural é bem bonito. Pingo de ouro. Pingo de ouro tem uma característica dele, né? É um verde estonteante, muito legal. Justamente para delinear esses canteiros assim, bem como está aqui. E aí vai, né? Pinheiros, frutíferas dos mais diversos, coníferas, né? Vasos, esculturas, chafariz, lagos, mobílias também. Então, espero que tenha ficado claro aqui, né? O jardim italiano, o jardim francês. Bem organizado, compacto, topeado. A diferença é que no italiano tem essas esculturas a mais, tem essas frutas a mais e pronto. Entendido os clássicos? E o estilo inglês, gente, ele veio para quebrar isso, né? Então, o estilo inglês deu um grito de liberdade destas formas clássicas e trouxe formas redondas, com arbustos de um jeito mais natural, mais despojado, trouxe mais cores, aquele charme natural de um bosque, né? Vamos ver isso então agora nas fotos. Gente, essa foto me lembra muito a casa do Shakespeare. Eu tive o prazer de conhecer quando eu fiquei na Inglaterra. Eu fiquei 4 meses lá estudando inglês, em Cambridge eu fiquei. E aí era bem pertinho ali dessas redondezas, visitei tudo por lá e tive o prazer imenso de ir na terra do Shakespeare. Esses são os jardins ingleses, olha só como pode, né? Que despojadinho, é um charminho típico inglês. Olha só, flores. E isso depois as pessoas vão fazendo releituras, né, desses tipos de jardins, mas tem essa inspiração, entende? Você vai fazer um jardim hoje com uma releitura contemporânea, moderna, mas inspirada no estilo tal, entendeu? Faz uma releitura, mas você já sabe essas marcas próprias, características de cada estilo. Por exemplo, aqui está uma foto de uma releitura moderna, bem atual, de um jardim típico inglês. Entende? Como ele é mais solto, mais despojado, mais colorido e tem exatamente aquela origem. Olhem como então as coisas vão se formando, fica mais fácil de entender. Vamos para o tropical? Tropical tem, lógico, tem palmeira, mas o tropical ele é
uma diversidade tão grande de espécies que eu vou falar assim, ele se caracteriza com movimento. E aí tem flores, tem filodendros, tem bananeiras, tem muitas herbáceas. É uma diversidade de volumetria. É aquele caos da natureza. Tenta reproduzir a natureza para um ambiente interno, de uma forma assim que respeita a volumetria, né? Que vai vindo, mas traz aqui um pouquinho daquele caos jungle, né? De selva para dentro de casa. Isto é um jardim tropical, né? Então, a foto ficou com baixinha resolução, né? Meu Deus do céu, quanta coisa que tem aí nessa foto para a gente falar, né? Desde antúrios, bananeiras, filodendros, tem até uma. Ai, como que é mesmo o nome dessa samambaia? Não lembro o nome dessa. Avenca! Nossa, tem tanta coisa nessa foto. Vamos para outra. Bananeiras, as palmeiras, né? Daí palmeiras, meu Deus do céu, tem a de perder de vistas, né? Tem areca, tem chamedória, e aí uma diversidade tão grande que elas se parecem, mas não são as mesmas, né? Aqui eu tenho uma chamedória, para vocês terem uma ideia. Olha só que lindo! As helicônias, junto com palmeiras, muito filodendro, bem densa, né? E tem quem não quer tão densa, tem pessoas que querem só dar um toque, né? Um toque tropical, como essa foto aqui do cantinho direito, né? Então ela tem uma arquitetura bonita, colocou espécies bem marcadas e deu um toque tropical com os filodendros, né? Aquele chuveirinho ali de uma piscina bem denso, tem o jasmim manga que é maravilhoso. Ai, as alpíneas, né? Ai, as alpíneas. E olha só o acabamento ali com as alfinete. E olha ali no fundo, encostadinho no muro, os bambus. Quem disse que o bambu é só estilo oriental, né? O jardim mediterrâneo, a gente tem que lembrar assim, Mediterrâneo, árido, né? Lembra aquelas plantas de muito sol, de solo pobre, pouca água. Então, são plantas que normalmente gostam desse tipo de ambiente. E tem vasos, tem cactos, mas também tem palmeiras. No Mediterrâneo tem muitas palmeiras. Então, dá para misturar estilos? Claro que dá. Você quer fazer um tropical com espécies mediterrâneas? Claro que dá. Quem disse que não? Colocar uma lavanda num tropical, né? Um cacto, enfim. Mas essas são as plantas, as espécies típicas de um jardim mediterrâneo, né? Tem muito seixo, né? Tem as lavandas, tem as santolinas, alecrim, né? Tem alguns tipos de capim, palmeiras, muitas palmeiras, né? O estilo mediterrâneo também tem bastante vasos, tá? Se vai lá para aquela parte de Casablanca, tudo mais, é um estilo. Se vai para Marrakech, é outro. Então, também tem essas questões, assim, regionais típicas, né? Mas é bem interessante aprofundar os estilos para trazer quando tem alguma arquitetura, quando tem algum jeito, quando tem algum estilo de vida que você queira traduzir essa interpretação, né, para as plantas, para as espécies. Olha só como fica bonito. As oliveiras, gente, e tem cor. Vejam, né? Que impressionante. É um estilo que eu gosto muito. Olha, com capim misturado ainda. Vamos para o Jardim Oriental. Típico, clássico, né? Seixos, lanternas, pontes, tem que ter pontes, né? Bambu é o tradicional do oriental, né? Um símbolo clássico, né? Água, peixes, mas lembre-se, o Jardim Oriental, ele é um jardim clean, porque de acordo com a cultura e a coisa histórica, que a gente não vai aprofundar, ele remete contemplação, meditação. Então, quanto menos dispersão para eles, é melhor, né?
Então, vejam, tem ponte, tem espécies ali, os bonsais, né? E o bonsai é uma questão de escultura, né? É uma forma topiada, não deixa de ser, né? Água, lanterna, muita lanterna. Olha como esse ambiente é rústico e remete a um oriental, né? Por conta da lanterna. Então, é muito simples reproduzir, às vezes, algum ambiente por, por conta dos elementos decorativos típicos de cada estilo de jardim. Então, estou num ambiente bem rústico, mas eu coloco uma estátua. Já trouxe um estilo italiano, por exemplo, né? Ah, trouxe uma lanterna. Pronto, remeteu o oriental. Então, às vezes é um detalhe, assim, ó, que faz muita diferença por conta de você conhecer os estilos. Olha a composição, bem organizada. Ah, já dá uma paz, né? Já vai acalmando, assim. Bambu, samambaia, água, fonte, movimento, musgo, e é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre os estilos de jardins. Quero que vocês deixem nos comentários aqui qual estilo você gostou mais. Tá, tá. Beijo no coração.